Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 11 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 40 minutos, no Brasil, 16 e 40 da tarde. Gente, aqui no 15 minutos a BTC resolveu dar uma agulhada para a base da banda de VWAP no intraday. A gente parece que está desenhando uma cunha triangularizada mais ampla do que aquela inicialmente prognosticada. Se efetivamente essa série de fundos ascendentes acabar se confirmando, a gente deve agora voltar a estressar a upper dessa cunha aqui triangularizada que está lá entre 61 e 62. É a nossa resistência que já foi um suporte, é a nossa resistência mais imediata, já foi um suporte antes dessa mega corretiva em direção a 49 mil dólares, a corretiva do dia 5 de agosto, onde a BTC desenhou 49 mil, e agora a gente bate nesse patamar entre 61 e 62 e recua. É bem provável que na próxima tentativa a gente acabe pipocando de novo, e se romper a gente vai para faixa resistencial subsequente, que está entre 66 e 70 mil dólares. No renco, basicamente, a gente segue desenhando a nossa pernada em direção a 70 mil, em que pese essa faixa resistencial que tem que ser superada entre 66 e até 70, mas é para lá que a gente está indo. Vai bater 70, na primeira tentativa vai recuar. Eu acho que isso aqui provavelmente só vai furar a partir da segunda, terceira tentativa. O Squeeze está dando conta de que a gente vai startar uma pernada até 70 mil pelo renco. O renco é um gráfico atemporal que não tem nenhuma relação com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então ele retrata uma inércia movimentacional muito mais brutal. Aqui no renco com box de 2 mil dólares, tudo leva a crer que a nebulosidade vai ficar esverdeada na projeção e a gente vai buscar os 70 mil. No gráfico mensal, a gente está se desdobrando aqui no que parece ter sido o fim de uma onda 4. Claramente no mensal, a BTC fez 1, 2, 3, a onda 4 terminou e a gente vai para uma onda 5 que vai levar a BTC para o patamar lá de 240 mil dólares. Na minha leitura, deixa eu botar aqui no gráfico BTC o SD da Binance, que a gente consegue ter uma visualização mais clara dessa movimentação da BTC. Olha aqui, ó. Nitidamente a BTC fez uma onda 1, uma onda 2, que corrigiu na onda 2 21,60%. Nesse ciclo, o nosso padrão correcional está entre 20% e 30%. Nessa última corretiva deu 30%. No ciclo anterior, de 2020 e 2021, as corretivas ficaram entre 35% e 45%. Nesse ciclo, as corretivas estão entre 20% e 30%. Então a gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, que provavelmente chegou ao fim com esse martelinho aqui no mensal, e uma onda 5 que vai levar a BTC para cima de 200 mil dólares. Está perfeitamente delineada a sequência de Elliott aqui no mensal. No gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger, a BTC está pesadinha porque está tentando superar a mediana da banda de Bollinger no diário. É normal, justamente porque a gente está tentando superar essa congestão que está na memória do mercado. Aqui provavelmente a gente vai ficar mais 1 ou 2 candles no diário para depois a BTC explodir em direção à upper da nossa acumulação. Por isso eu volto a insistir com os senhores. O que vem por aí não tem precedente nos últimos ciclos. A gente vai basicamente presenciar a tokenização de ativos do mundo TradeFi, das finanças tradicionais, em direção ao Web3, de forma concomitante a uma flexibilização monetária que o Fed vai startar com a redução da taxa básica de juros, mais esse problema do carry trade alavancado com o mercado obrigacionista japonês, que está há mais de uma década com a taxa básica de juros zerada, o que proporciona uma alavancagem em outros mercados. Ou seja, qualquer descompasso
nessa diferença entre as taxas básicas de juros japonesa e americana vai ter que ser compensada com um aumento brutal da liquidez no sistema norte-americano. Então o que vem por aí não é brincadeira. Essa tentativa do Banco Central japonês de aumentar a taxa básica de juros acabou estremecendo tudo. Então agora o Banco Central japonês já falou que não vai aumentar a taxa básica, mas o americano, em contrapartida, precisa desalavancar, porque não pro sistema americano não é admissível toda essa diferença entre a taxa básica de juros quase zerada japonesa e 5,5% nos Estados Unidos. Então, basicamente, os grandes players estão pegando ienes a uma taxa de juros quase zerada e jogando no sistema americano a 5,5%, o que acabou alavancando. O próprio Deutsche Bank publicou o balanço patrimonial do Banco Central japonês, basicamente em ienes alavancados em outros mercados, ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, 505% do PIB japonês. Ou seja, o PIB japonês está em 4,2 trilhões, tem 21 trilhões de dólares em ienes, alavancando mercados como o americano, o europeu, enfim. O que o Fed precisa fazer é diminuir a taxa básica de juros para desalavancar essa operação e desestimular o mercado a ficar pegando ienes a uma taxa de juros zerada e jogando no sistema americano. E eles não alavancam só no mercado de capitais, no mercado obrigacionista americano. Eles alavancam comprando debêntures da Petrobras, comprando corporate bonds da Nvidia e por aí vai. Toda essa panela de pressão tem que ser aliviada com duas coisas. Primeiro, o Fed iniciando a redução da taxa básica de juros e, em contrapartida, aumentando a flexibilização. É isso que vai acontecer. A tentativa do Banco Central do Japão de aumentar a taxa básica de juros para diminuir esse spread entre a taxa americana e a japonesa acabou estremecendo todo o mercado. Na verdade, a solução vem pelos reguladores americanos, que vão acabar inundando o sistema novamente de liquidez, como eles fizeram no subprime, e a BTC facilmente vai buscar os 6 dígitos, sob pena de criar um colapso financeiro, já que é quase inacreditável o nível de alavancagem que o mercado acabou proporcionando com esse carry trade todo japonês. Esse seria um colapso financeiro se não fosse novamente a rodada de impressão de grana que o Fed vai promover. Na seara fática, a VanEck afirma que a aprovação de um ETF de Solana no mercado spot brasileiro, a B3, aprovou um ETF de Solana no mercado à vista brasileiro, vai acabar redundando numa inevitável aprovação de um ETF de Solana no mercado norte-americano. E a Receita Federal norte-americana removeu a obrigatoriedade de indicar o Public Address, onde o contribuinte tem lá suas BTCs, suas ETHs. Já que não há como confirmar essa informação, porque não há um órgão central que controle a blockchain da ETH ou da BTC, ou o que seja, basicamente a Receita iria criar um banco de dados absolutamente infundado, contribuintes iriam indicar endereços aleatórios, dificilmente o sujeito indicaria o próprio endereço, ou basicamente deixaria em branco, dizendo que tem tantas BTCs sem indicar o Public Address. Como não é uma informação passível de ser conferida e comprovada, a Receita Americana desistiu, até porque seria bizarro. Tipo, a Receita Federal da Espanha me obrigar a indicar o meu Public Address de BTC, já que não é uma informação passível de ser conferida e o contribuinte pode basicamente indicar qualquer Public Address que ninguém vai conseguir comprovar se é dele ou não. Então a Receita Federal norte-americana desistiu disso. Basicamente o sujeito tem a obrigação de dizer quanto ele tem e quais são os criptoativos, mas não dizer qual é o Public Address onde eles estão na rede, até pela inutilidade absoluta dessa informação para os estados. Enfim, e líderes da indústria criptográfica atacaram os democratas numa reunião organizada pelo congressista Ro Khanna, do Partido Democrata,
representantes de várias grandes corporações criptográficas americanas, Coinbase, Ripple, Kraken, o CEO da Skybridge, o Anthony Scaramucci, eles acabaram reportando o descontentamento com a Casa Branca e com os democratas diante da hostilidade com que a indústria cripto vem sendo tratada. O que parece é que esse approach criptográfico dos democratas tentando se aproximar dos líderes da indústria, num primeiro momento, está redundando em só reclamações. Mas a própria Kamala Harris nomeou para o seu conselho, né, de campanha um ex-alto funcionário da Binance Global, o que indica uma espécie de approach crypto-friendly por parte, pelo menos, da campanha da Kamala Harris. Já que a questão criptográfica passou a ser sensível, a última pesquisa deu conta de que mais da metade dos eleitores tem algum nível de exposição a ativos criptográficos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o candidato à vice-presidência, o J.D. Vance, a exemplo do seu colega de chapa, o Donald Trump, também apoia a interferência presidencial na tomada de decisões do Fed. É impressionante a velocidade com que os Estados Unidos vão se argentinizando. Agora, não é só o Trump, o seu próprio candidato a vice, o J.D. Vance, também apoia uma interferência política num órgão técnico. Essa semana, os traders apostam em grandes volatilidades no mercado TradeFi, já que vem os dados do IPC, que é um dado sensível para a tomada de decisão do FED. Na super quarta-feira, dia 14 de agosto, tem dados do IPC norte-americano. Esse sim é um dado que pode alterar a decisão do FED lá para setembro. E a Rússia iniciou uma forte retaliação contra a capital ucraniana em Kiev, e o Zelensky quebrou o silêncio sobre a campanha ucraniana em Kursk. As tropas ucranianas invadiram a Rússia ali na fronteira, na região de Kursk. A Ucrânia, segundo palavras do Zelensky, a Ucrânia está a provar que de fato pode restaurar a justiça e garantir a pressão necessária sobre o opressor. Já o Ministério russo responsável pelo conflito reportou que a resposta dura do exército russo não tardará a chegar. E já chegou, porque essa madrugada, nessa última madrugada até o presente momento, a Rússia está bombardeando fortemente a capital ucraniana, Kiev. Enfim, gente, o mundo tá virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC só fez um pit stop aqui no patamar da média móvel de 200 períodos. Muitos cavaleiros do apocalipse começaram a se empolgar com essa quedinha agora da BTC dos últimos minutos, mas é só, gente, a resistência imposta pela média móvel de 200 períodos, essa linha laranjada aqui. A primeira, segunda, terceira tentativa normalmente falham, mas na quarta, quinta tentativa, normalmente o ativo consegue transpassar, e se transpassar só vai parar entre 66 e 70. Se bater 70, tem que romper 73, 777 para startar a nossa pernada de número 3 aqui no semanal, que vai levar a BTC para o patamar de 100 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto neste exato momento. A BTC, quando se livrar dessa congestão, e vai ser um movimento espasmódico, não vai mandar telegrama, não vai mandar e-mail, vai ser uma paulada direto para 80, corrigindo para 78, depois explode para 87. É corrida maluca. Não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto quando a BTC o próprio market cap das altcoins romperem essa congestão aqui, que na verdade é uma canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Então, quando o market cap das altcoins iniciar essa pernada em direção a 2 trilhões, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã
para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.